A paz do Senhor. Em Salmos, capítulo 90, versículo 1, fala a fraqueza do homem e a providência de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Ouvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou e como vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce à tarde, corta-se a seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do seu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam os nossos anos como um ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem que conhece o poder da ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, tal maneira que alcances coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegramos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afliges e pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre teus filhos, e seja sobre a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Essa palavra aqui, provavelmente, foi uma oração direcionada, provavelmente, escrita durante 40 anos para Moisés, que eles ficaram ali no deserto, sofrendo angústias, porque eles pecaram contra Deus, eles não obedeceram a Deus. E quando Deus tirou eles do pecado do Egito, da escravidão, tinha uma promessa na vida deles. E naquele caminho eles se corromperam, se prostituíram, negaram ao Senhor, maltrataram o Moisés, que estava conduzindo aquele povo. Então eles se tornaram um povo rebelde. Então a ira do Senhor, a cólera veio sobre eles. O Senhor ficou 40 anos sem falar com aquele povo, sem eles sentir a presença de Deus, a glória de Deus, porque o Senhor se recolheu por causa do pecado deles, para que eles pudessem se arrepender, a ser fiel ao Senhor. Então ali eles falavam que os dias deles passavam a cada dia, mas nunca eles saberiam quando o Senhor ia, que eles iam alcançar a misericórdia de Deus. Então aquilo ali era um tormento na mente deles, no coração. Aí ele falava ali que era para o Senhor dar uma esperança para eles, para que eles pudessem contar os dias e ter sabedoria para com o Senhor, para voltar-se ao Senhor como o Senhor queria. Mas só que naquele tempo era o tempo da lei. Então o Senhor, ele vinha mesmo com a ira dele, a cólera dele sobre o pecado. Hoje em dia o Senhor ainda está tendo misericórdia, está segurando a ira dele. Mas até quando o Senhor vai segurar a ira? Porque o povo se encontra ainda na rebeldia, no pecado, na lama do pecado, cada vez mais se sujando, não querendo ouvir a voz de Deus. E o Senhor ainda deixou a misericórdia dele aqui por causa do tempo da graça, porque mesmo você estando no pecado, na ira do Senhor, se você aclamar, ele vai te ouvir, você vai sentir ainda a glória dele, a presença dele. E naquela época não era o tempo da graça,
Então, no tempo da graça, agora o Senhor ainda te chama para o conserto, o Senhor te chama ainda para que você tenha livramento, porque naquele grande dia o Senhor vai pesar as suas obras na terra, vai pesar a sua fidelidade, como fala em Provérbios, capítulo 11, 1, a balança é enganosa. Então, às vezes você acha que a tua balança está a teu favor e ela não está, porque o Senhor está vendo as tuas veredas, está vendo teus pensamentos, tuas atitudes. Então, Ele começa a pesar todo dia para começar a te medir. O Senhor começa a medir você e eu todos os dias, para que a gente possa ser fiel a Ele, ser fiel à palavra dEle, porque na palavra dEle Ele só ensina a gente ter bons procedimentos, para que a gente possa alcançar a salvação. Então tira a balança enganosa da tua vida, que você acha que Deus está se agradando no teu pecado, da tua transgressão, da tua renúncia, então a Ele. Então Deus não está se agradando. Não seja como aquele povo de Israel que se corrompeu pelo pecado. Então começa a mudar teus caminhos, que seja o caminho de luz, saia das trevas, saia da soberba, saia da apostasia, saia da balança enganosa, saia das fofocas, saia das más conversações. Em Gálatas fala que nem os fofoqueiros herdarão o reino dos céus. Então começa a mudar teus caminhos, começa a usar a tua boca para jorrar águas de fontes de água viva, porque a palavra de Deus fala que a boca não pode jorrar duas fontes, nem do mal nem do bem. Tem que ser uma fonte só a do bem. Oh, aleluia, porque a do mal te leva à transgressão, a do bem te leva à salvação e ajuda ele a salvar as pessoas. Muda teus caminhos, as tuas veredas, deixa Deus trabalhar na sua vida poderosamente. Não renuncie a Ele, não seja resistente a Ele, nem a palavra dEle, porque naquele grande dia a balança vai pesar na tua procedência, como aqui na vida deles foi pesada todo dia era sofrimento, era mortes, eles iam morrendo pelo caminho, como fala que uns chegaram aos 70, outros aos 80, mas fadigados e ainda enfermos, morrendo sem força, e muitos também que não obedeceram ao Senhor, talvez não cheguem nem aos 70, e ainda serão fadigados, com sofrimentos e dores, porque o Senhor, a ira dele, tem vindo na terra por algumas pestes, por algumas tragédias, mas mesmo assim o povo ainda não se converte ao Senhor, o povo cada vez mais se lança na lama do pecado. Aquele grande dia, quem não obedeceu ao Senhor vai queimar no lago de fogo do inferno, como fala em Apocalipse, porque a justiça de Deus será dada na terra. Então você começa a buscar o Senhor Jesus verdadeiramente, confessa os teus pecados, quebra todas as alianças malignas da tua vida e seja um verdadeiro servo ou serva, em nome de Jesus Cristo. Não adore outros deuses, adore só o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, El Shaddai, Adonai, Elohim, Todo-Poderoso, é o Deus da glória, é o Deus que está sentado ao trono da glória e Jesus está com ele. Oh, aleluia, ainda intercedendo pela tua vida, porque Jesus morreu por nós, ele sofre por nós até hoje, pedindo ao Pai para ter misericórdia da nossa vida e muitas vezes não nem oramos, nos deixamos a fraqueza dominar o nosso corpo, a nossa mente. O Senhor quer que você ore, quer que busque ao Senhor para sentir a glória dEle e se arrepender dos teus pecados. Então não seja como esse povo do Egito, que ficou 40 anos paralisado lá pelas suas iniquidades. O Senhor se escondeu dele para que eles viessem se arrepender verdadeiramente, para que a justiça de Deus fosse dada na vida deles. Quando começou a ter o arrependimento, o Senhor começou a trabalhar na vida deles. E foi 40 anos de processo e depois veio a vitória, porque eles começaram a pedir ao Senhor perdão dos pecados, quiseram verdadeiramente conhecer a Deus. Então começa a conhecer a Deus, ter relacionamento com Deus, para que como aquele povo atravessou e chegou, né,
na terra prometida, você também, em nome de Jesus, quebra a aliança, quebra os cadeados, as correntes, livra ele ou livra ela de todo mal, em nome de Jesus, coloca a tua força, Senhor, nos ossos deles, Senhor, coloca a tua unção poderosa para que eles possam ter força de caminhar, Senhor, e todo mal, as correntes seja quebrada, anuladas na vida deles, malignas, para que eles possam encontrar um caminho de luz, em nome de Jesus, seja com ele ou com ela, livra eles do pecado, Senhor, e da morte, morte espiritual, Senhor, morte física, Senhor, a não ser que seja a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.